Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal de leitura das Sagradas Escrituras. Estamos lendo o livro de Êxodo e hoje nós vamos ler os capítulos 16, 17 e 18. Se puder, leia comigo, se não puder, ouça com atenção a palavra do nosso bom Deus e Pai. Essa palavra imutável, inerrante, infalível, indestrutível e eterna. Essa palavra que continua sendo lâmpada e luz para os nossos pés. Essa palavra que ainda é, porque a palavra de Deus, sustento para as nossas vidas. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Então, que essa palavra seja alimento para você e para sua casa, em nome de Jesus. Vamos ler, capítulo 16 de Êxodo. Deus manda o maná. Olha, alimento. Glória a Deus. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, meu Deus, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dir-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? Moisés está dizendo claramente para eles, vocês não estão queixando contra mim e contra o meu irmão Arão, não, vocês estão queixando contra o Senhor. Vocês têm problema com Deus, não é comigo e com o meu irmão. Não é com o líder espiritual de vocês, humanamente falando, mas é com o próprio Deus, que é o verdadeiro líder espiritual, o verdadeiro pastor de vocês. Então Moisés está pegando pesado com eles aqui e deixando claro, de fato, contra quem que eles estão murmurando, né? Olha, as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda codornizes. E o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um
quanto podia comer. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. O povo de Israel recolhe o maná. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer na água, cozeio em água, e tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, comei-o hoje, porque o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés, esta é a palavra do Senhor, que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Veja bem, quando eles, por ganância, colhiam mais do que a cota do dia, esse a mais apodrecia e cheirava mal. Mas aqui Deus deu uma ordem para eles, recolham um gomer e guarde para as futuras gerações. Tomarem conhecimento de como Deus sustentou a gente no deserto. Esse que seria guardado não iria apodrecer. A infidelidade do povo em obedecer a Deus e a desconfiança do povo em relação a Deus, pensando que Deus não poderia sustentá-los, mandando o maná todo dia, fez com que alguns colhessem a mais, e esse cheirou mal, apodrecendo, cheirou mal. Mas o que foi guardado por ordem do Senhor, esse permaneceu para testemunho das gerações futuras. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Capítulo 17. A água da rocha em Refidim. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Eu também vou beber um pouquinho. Hoje eu estou bebendo nessa garrafinha, mas eu mandei fazer umas canecas. Minha filha fez uma arte e eu mandei confeccionar umas canecas personalizadas com a logo aqui do nosso canal. E talvez já na próxima semana vocês vão me ver tomando água numa caneca bonitona. E se alguém se interessar, de repente a gente pode disponibilizar também para vocês. Mas, por enquanto, vamos tomando água na garrafinha. Responderam-lhes
Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Coitado de Moisés. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Povinho complicado. Assim como nós, né, pessoal? Vamos concordar, né? Amaleque peleja contra Israel. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E assim a gente avança na leitura desse precioso livro. Confesso que eu achei que estava terminando, mas ainda tem o capítulo 18. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, e a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus.
a nomeação dos auxiliares. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras que eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra em que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Que conselho sábio, né? Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. E assim concluímos a leitura de hoje, graças a Deus. Obrigado por estar aqui, por participar conosco dessa jornada de ler as Escrituras e de compartilhar as Escrituras. Então deixa aí o seu like e compartilhe este vídeo para abençoar a vida de alguém com a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Um forte, carinhoso abraço e até amanhã, se Deus quiser.